Fala, meus queridos alunos de Física Intermediária, boa noite ou bom dia, o horário que você estiver ouvindo esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo e postando ele para vocês no e-mail, né, e pelo blog, para poder estar dando um padrão de resposta acerca do experimento. Eu não fiz a correção em sala, colocando um panorama sobre o que seria o correto esperar de resposta daquelas perguntas para o roteiro do experimento. Eu vou receber e vou corrigir, porém consta uma pergunta, né, uma coisa simples na prova. Então, para que vocês possam estudar, a minha intenção é que vocês tenham um padrão de resposta. É por isso que eu estou gravando esse vídeo. Primeira pergunta foi acerca da questão de ter água dentro do canudo. Então vamos raciocinar o seguinte: o processo termodinâmico ele ocorre na água, obviamente, que ela recebe calor e aí ela faz esse processo de esquentar, e aí aquecendo, o que vai acontecer com ela? Parem e pensem. Ela aquecendo, obviamente, vai ocorrer uma modificação de estado físico com a água, não é? Se ela aquecer, ela vai se expandir primeiramente, porque todo líquido, qualquer material, quando ele aumenta a temperatura dele, ele acaba se expandindo. Só que como ele é um líquido, ele vai variar o que? Volume, como a gente aprendeu pela primeira lei, certo? Ele vai variar. Então essa variação vai causar o quê? Vai causar um movimento de expulsão aí desse líquido de dentro do canudo, né? Então vocês já podem imaginar, na verdade, por que ele precisa estar cheio de água, né? Porque se o canudo não estiver cheio de água, estiver só com ar, esse ar ele até vai aquecer e vai se expandir, mas ele não vai gerar uma expansão tal, vocês podem até fazer o teste para verificar se eu estou falando a verdade, de forma que ele consiga gerar um movimento. Então, decisivo para gerar movimentação no barco é que o canudo esteja cheio de água e ele vai, esse processo vai ser contínuo conforme o canudo for aquecido, tá bom? A outra pergunta fala acerca da questão da relação da vela, né? Então, a vela, justamente, ela fornece energia, e a energia é o quê? A energia é o que vai fazer com que você possa gerar um movimento, né? Vai ser transmitido através da chama da vela a energia, e essa energia vai gerar. Uma outra pergunta que foi feita, agora eu não sei se eu coloquei na ordem correta, foi a questão da temperatura da caldeira. Isso é uma sugestão que vocês podem me dar baseado nos seus conhecimentos. Uma sugestão que eu faço é: você pode, por exemplo, prender de alguma maneira ou na parte do canudo, ou na parte, não sei, próxima à vela, mas não encostando na chama, um termômetro. E aí, por exemplo, você pode pegar a temperatura por condução ali da energia que está sendo transmitida para a caldeira. A caldeira é aquele sistema canudo, todo o sistema do canudo, né? Tem um ferro, todo aquele conjunto ali é a caldeira do seu barco. Então, a vela ali, ela vai transmitir a energia, como se fosse o carvão queimando dentro da caldeira, e ela vai transmitir aquela energia. Tá legal? Bom, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão acoplar algum sistema ali, e aí eles vão conseguir. Tem outros casos que você pode também utilizar, por exemplo, termômetros de radiação, e por irradiação. E aí você pode colocar o barco para funcionar e aproximar o termômetro, mas tem que ter bastante cuidado na forma como aproximar, para que você possa medir essa temperatura com maior precisão possível, dependendo das especificações desse termômetro, tá? E para fechar, além da questão da vela, da água e da medição de temperatura, a gente tem que ter noção de que melhorias poderiam ser feitas. Então, a dica, né, e a indicação que eu dou para vocês é: pensem no todo do barco, na questão da aerodinâmica. Por exemplo, será que se eu de repente colocar um barco mais leve, ele vai se movimentar mais? Isso aí é uma das primeiras coisas. É óbvio que essa de primeira eu acho que é a mais simples. Um barco mais leve, com a mesma vela, né, com a mesma quantidade de energia sendo dispensada, ele vai conseguir mais velocidade, né? Mas, por exemplo, você pode também colocar uma vela mais possante. Como? Como eu posso aumentar isso? Que aí, obviamente, ele vai gerar mais energia
e a energia está ligada diretamente à movimentação do barco, né? Se ele estiver gerando mais energia, ele vai gerar mais movimento, ou seja, mais movimento, mais velocidade, tá bom? Fiz esse vídeo curtinho aí, não muito grande, para que vocês tenham esse padrão de respostas, tá bom? E eu acho que é suficiente para que vocês possam responder a pergunta. Eu vou fazer uma pergunta apenas sobre o experimento, não é muita coisa muito complicada. Eu acho que com essas dicas que eu dei aí é possível, tá bom? Espero vocês aí na na quinta, para estarmos fazendo a nossa avaliação NTI da nossa disciplina. Um abraço e bom feriado, bons estudos, bom descanso.